Olá, alunos! Tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto, mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai ver dois temas, hein? A gente vai ver os sistemas de transporte e de comunicação no Brasil. Vem comigo, hein? Então, alunos, antes de nós começarmos a aula, né, é importante eu falar que sistema de transporte, a gente em aula, né, nos livros, né, nos concursos que você vier a fazer, é comum usar o termo modal. E o que vem a ser um modal de transporte? São categorias de transporte que existem segundo o meio onde esse deslocamento ocorre. Professor, não entendi nada. Simples, caro aluno. É o local onde ocorre tal transporte. Por exemplo, em qual modal ocorre o transporte em que circulam ônibus, caminhões, carros, motos? O modal rodoviário, ok? Então, alunos, agora que vocês viram, né, o que é um modal de transporte, né, a gente vai ver agora os principais modais que existem no nosso país. Vamos começar então com aquele que é o mais conhecido, né, e o mais usado, que é o modal rodoviário. Beleza. Vantagens desse sistema de transporte. Ele é muito flexível, né? Você consegue colocar rodovias, estradas em locais onde um trem não entraria, um navio, muito menos, avião nem se fala. Então, a flexibilização do modal rodoviário é uma vantagem, né? Mas tem algumas... também eu posso falar da questão do como é barato você instalar esse sistema, né? Principalmente se você não tiver bloqueios naturais ou antrópicos. É muito mais simples você construir uma rodovia e mais barato e mais rápido do que uma ferrovia, do que um aeroporto, por exemplo. A logística é muito menos complicada, né? E as desvantagens são, apesar de ser barato para instalar, a manutenção a longo prazo é mais cara, porque constantemente, né, a gente vê as rodovias esburacadas, né? O processo de degradação das rodovias é muito mais rápido, muito mais intenso. Então, constantemente você tem que estar fazendo manutenção. Isso a longo prazo é caro, né? Fora também que a quantidade de cargas e de pessoas é muito menor. Pessoal, quando eu falo do modal rodoviário, eu estou falando tanto do transporte de pessoas quanto de mercadorias, tá ok? Então, por exemplo, você transporta muito menos mercadorias, menos pessoas, o custo de combustível é alto. Então, a quantidade de mercadorias, até de pessoas, de passageiros que cabem em um trem, teria que ter uns 50 ônibus, por exemplo, uns 50 caminhões, por exemplo, entendeu? Então, isso aumenta o custo do frete também e do preço também do transporte em si. A gente tem aqui, gente, a malha rodoviária do Brasil, ela é muito desenvolvida, né? Isso começou ali mais ou menos no governo de Juscelino Kubitschek, né, o famoso JK, que ele começou a intensificar, modernizar o processo industrial do Brasil e começou a investir na indústria automobilística. Então, o Brasil teve a necessidade da construção de rodovias. Com isso, o transporte ferroviário, por exemplo, começou a ser colocado em segundo plano, né? Vamos ver agora um segundo modal que também é famoso no nosso país, né? Não é tanto quanto nos Estados Unidos, por exemplo, que se usa muito mais esse transporte do que aqui no Brasil, que é o modal ferroviário. Esse tipo de transporte, ele começou assim a se intensificar, né, o seu uso durante o ciclo do café, né? Era importante ter um sistema de escoamento do café aqui da região sudeste para os portos de exportação. Afinal, boa parte da nossa produção de café era para exportação. Então, as vantagens é que a gente pode perceber, até pelo trem de carga, ele tem uma capacidade de transporte de carga muito mais alta. Se você conseguir olhar essa imagem até o fundo, você vê o tanto de containers que ele está carregando. Agora você pensa, quantos caminhões seriam necessários para transportar essa quantidade ali de bens, né?
E na outra imagem, quantos ônibus seriam necessários para carregar o total de passageiros que aquele trem carrega? Então, uma vantagem é alta capacidade de transporte, né? E também, por incrível que pareça, o custo de manutenção ele é mais barato do que o rodoviário, por incrível que pareça, né? E o custo do frete é menor, porque você transporta muito mais coisa num único veículo e você não é dependente de combustíveis fósseis, como gasolina, o diesel, principalmente, né? Então tem essas vantagens. A desvantagem é, primeiro, a inflexibilização. Você não pode instalar uma estação ferroviária onde você quiser. Tem um sério limite na questão do relevo. Não é qualquer relevo, qualquer tipo de terreno você pode instalar um modal ferroviário, né? Então tem essa inflexibilização em relação às rodovias e também é muito caro de você instalar, caro e demorado também. Nesse próximo slide, você pode perceber que a malha ferroviária do nosso país ela é muito mais modesta em relação à malha rodoviária, pelos motivos que eu expliquei aqui durante a aula, tá ok? Então, continuando. E agora a gente vai falar de mais um modal, né? Que é um modal de transporte, que ele não tem muita acessibilidade aqui no Brasil pelo seu custo ser alto, tanto para o transporte de pessoas como para o transporte de bens e mercadoria, né? Que é o transporte aéreo, né? E aqui no nosso país, né, ainda é um meio de transporte muito caro, né? Nem todo mundo tem acesso, né? E até mesmo para você pedir mercadorias, por exemplo, se você pedir de navio, por exemplo, você comprou um produto que veio da China. Se vier de navio, bota aí um mês para chegar até aqui. Agora, de avião, bota aí 2, 3 dias, entendeu? 4 dias. Então tem essa vantagem da logística, né? É muito mais rápido. Você consegue transportar mercadorias e pessoas de um país de um continente para o outro em poucas horas, dependendo da ocasião. Então, é muito interessante, porém, o seu custo é muito alto. Vou dar aqui um exemplo de modal aéreo de um aeroporto internacional. Vamos lá? E aí nós temos o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também chamado de Galeão, né? Que se localiza na cidade do Rio. Por que eu peguei esta imagem? Porque por ele ser um aeroporto internacional, ele possui viagens para outros países. E essa é uma das vantagens que eu quero trazer a você, que é a questão do tempo, né? Você consegue viajar por longas distâncias entre cidades, entre países e até continentes na questão de horas. Porém, como eu falei, pelo menos no nosso caso aqui no Brasil, é um meio de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias, muito caro, né? Com uma passagem aérea, ela é muito cara para a maioria dos brasileiros, e o frete também, ele é muito mais caro do que um frete de um navio, por exemplo. Então, alunos, eu vou mostrar agora a vocês mais ou menos alguns dados de 2014 de como está mais ou menos a distribuição dos modais de transporte no nosso país. Vamos lá, vamos ao slide. Então, eu trouxe essa imagem, né, que é para a gente ter uma ideia mais ou menos, são dados de 2014, ok? De como está a distribuição, né, dos modais de transporte no Brasil, ok? E aí está a distribuição percentual de bilhões de toneladas quilômetros úteis transportados, quer dizer, a quantidade de bilhões de toneladas, né, da questão do transporte de cada sistema. Então, como foi falado durante a aula, né, o rodoviário predomina com mais da metade, né, com mais de 60%. Aí vem o ferroviário com um pouco mais de 20%. Tem o aéreo com 4,2% e o dutoviário, né? Transporte dutoviário é transporte de dutos, né? Se usa muito na questão de transporte de gás natural, petróleo, combustíveis em geral. Então, é um meio de locomoção mais delicado,
exige uma alta tecnologia e é bem caro de se implantar. Então já é um outro tipo de transporte, mas também entra aí na tabela, ok? Continuando. Então, agora que a gente falou dos sistemas de transporte, agora a gente vai falar dos sistemas de comunicação, tá ok? Então, assim, é importante a gente falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a questão da história dos meios de comunicação no Brasil, né? Que eu não vou aqui falar sobre, muito especificamente sobre a era do rádio, a era da TV, vou ser um pouco mais sucinto, né? E vou falar um pouquinho de um resumo da história das comunicações no nosso país no próximo slide, ok? Vamos lá? No século XX, né, começa a vir algumas tecnologias que já estavam presentes em países desenvolvidos. São os celulares, os computadores, a internet, né? E lembrando também que no Brasil, né, a gente começou a ter rádio, TV, com equipamentos vindo lá dos Estados Unidos, né? A gente começou a ter um embrião das primeiras redes de TV, de rádio, né? E aqui a internet, ela começou a se popularizar ali no ano 2000, né, com aqueles computadores bem fraquinhos mesmo, né? Nós não tínhamos uma indústria, né, por exemplo, para fazer manutenção, suporte, né, de você ter as tecnologias para você produzir esse tipo de meio de comunicação, né, em larga escala. Nós ainda não tínhamos isso lá na década de 90, até o início do ano 2000, aqui no nosso país, né? E que eu lembro, né, que o nosso telefone, né, era telefone fixo, né? Quem é jovem e adolescente não vai nem saber do que eu estou falando, né? Porque não tínhamos telefones móveis, móvel, era uma coisa muito rara, né? Nem existia ainda. Quando começou a existir, era coisa da elite, eram uns tijolões horrorosos, né? Imenso. E aí você tinha que entrar num consórcio para tentar comprar uma linha que era muito cara. Eu lembro na minha infância, tinham pessoas que alugavam o telefone por tempo, né? Por 10 minutos, meia hora, uma hora. Você tinha que pagar para ligar de um telefone fixo para alguém de outro estado, por exemplo. Era tenso, entendeu? Então, a gente viu como da década de 90 para cá, após a privatização da Telebrás, como essa questão dos meios de comunicação foi evoluindo, né? Em 2018 já soma-se de 118 milhões de brasileiros conectados, né, à internet. Locais muito distantes já estão começando a ter acesso, né? Assim, locais que até pouco tempo atrás não tinha nem televisão. Hoje já se tem a internet por satélite, né? A concentração de computadores, smartphones, de internet, de acesso à internet, infelizmente ainda é muito concentrado no nosso litoral, né? Porque, como já foi falado em várias aulas, infelizmente, né, o processo de ocupação, de urbanização do nosso país, ele se concentrou durante muitos séculos no litoral ali do sul, sudeste e nordeste. Hoje em dia, 3 de cada 4 domicílios têm acesso à internet, né? E 98, quase 100%, né, da população do Brasil tem acesso a algum tipo de celular ou smartphone. Então, alunos, né, o www, né, isso tem muito a ver com a questão, né, da rede, né? Esse termo rede, ele é bem interessante porque realmente a internet é uma rede, por exemplo. Você pode ver aí, tá vendo? Tá tudo conectado, né? Então, assim, por exemplo, todas as informações estão interconectadas, né? A gente vai ter agora, por exemplo, o 5G, por exemplo, também. E assim, eu coloquei esse slide aí como o mito da aldeia global, por quê? Porque durante um tempo acreditava-se que quando a internet surgisse e conectasse com o mundo inteiro, né, ia extinguir as fronteiras, né, as diferenças regionais e culturais seriam desfeitas, só que a gente vê que isso não aconteceu, né? Em alguns casos até se intensificou. Por exemplo, eu posso ter acesso à cultura dos Estados Unidos, da Europa, da China, mas não vou perder a minha cultura. Na verdade, o que às vezes acontece é que quem tem mais poder de informação, de conhecimento, de produção de conhecimento tecnológico, acaba impondo, né,
a sua cultura em diversos povos. Então, alunos, não terminou ainda, como sempre, nós temos a nossa parte final, que é o desafio. Temos uma pergunta hoje, espero que vocês consigam acertar, ok? Vimos na videoaula os principais meios de comunicação e transporte no Brasil e suas principais características. No caso do Brasil, qual o principal meio de transporte de pessoas e cargas? É o transporte ferroviário? É o transporte rodoviário? Ou é o transporte aéreo? Tempo. Vamos ver a resposta? Transporte rodoviário, gente. Um beijo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.